Continuando e encerrando, né, a série temática desse mês de novembro, nós vamos ainda continuar falando a respeito dos tipos de morte, e hoje nós vamos focar um aspecto essencial no cristianismo, que é a morte substituta de Jesus na cruz em nosso favor. Não precisa escrever um livro de 500 páginas, basta aceitar o que a Bíblia diz, e ponto. Por que eu estou dizendo isso? A questão da expiação, nós vamos estar falando disso, e eu peço a Stephanie que libere o primeiro slide, por favor. Aqui tem um divisor doutrinário, para quem está meio distraído na vida. O movimento da alta crítica na Alemanha, na década de 20, ali do século passado, 1920, esse foi o ponto que começou um caminho de heresia, de heterodoxia, com relação aos fundamentos da palavra de Deus. Então nós temos que fixar o ponto, para eliminar o erro, a narrativa que vem de espíritos enganadores, usando homens piedosos. Mas é quando a filosofia entra na teologia, não dá certo, não funciona e acaba servindo ao diabo. Porque nenhuma mentira procede de Deus. Não interessa qual o canal que está propagando aquele erro. Por isso que nós temos que ter um espírito nobre como os de Bereia. Nós temos que questionar aquilo que é falado. Essa posição de nobreza, de excelência, de zelo pela doutrina. Porque é aqui que começa um monte de mentiras. Quando você nega Cristo, quando você nega o que Ele fez em nosso favor, você já perdeu o rumo. Aí a religiosidade, a filosofia, etc, 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 aparece no teu caminho. E é um caminho de confusão. Então nós temos que tomar cuidado, porque a substituição é o fundamento da nossa salvação. Se você mexe aí, eu não tenho mais base para edificar a minha fé e o meu cristianismo. Ok? Alguém pagou pelo preço do meu pecado. Essa é a questão. E esse alguém se chama Jesus, o Nazareno, o Galileu, que entrou na nossa história. Ok? E esse é um ponto que a gente tem que ter entendimento claro, tá bom? A alta crítica, quem quiser depois pode pesquisar, ela contaminou a teologia. Uma desgraça, essa que é a verdade, ok? E o que as igrejas fizeram? Mandavam os seus pastores, ou aqueles que aspiravam a essa posição, estudar na Alemanha. E aí você vê essa quantidade de líderes perdidos, ocupando o púlpito da igreja, escrevendo livro e etc. Então nós temos que tomar cuidado. Nada que o homem possa produzir pela sua inteligência explica Deus. Deus, ele se explica a si mesmo através da palavra. Ponto final. Se você não aceita a palavra, você já está no caminho do engano. Ah, mas fulano tem PhD em divindade. E daí? E daí? Isso não significa nada diante de Deus. É a revelação que vem do Espírito Santo. E o Espírito Santo usa a palavra.
Porque a palavra é o fundamento que foi dado aos homens. Então não adianta querer inventar a roda, porque a roda já foi inventada faz tempo. Segundo slide, vamos lá. Tem muita coisa para a gente ver hoje aqui. Vamos entender alguns conceitos, como expiação, remissão, propiciação, morte vicária, morte expiatória, morte substituta, para a gente entender com clareza os fundamentos do nosso cristianismo. Tá bom? A expiação é o meio através do qual nós fomos salvos. Então tem que ter uma expiação por causa da justiça de Deus. Por isso que eu usei aquela palavra penal. Aquilo que é legal, aquilo que Deus disse, ele tem que cumprir. Foi o que ele falou lá para o Adão, lá em Gênesis capítulo 2. Ok? A justiça de Deus requer isso. Não tem como passar por cima, colocar debaixo do tapete. Não, tem que cumprir o que foi dito. É a justiça de Deus, a integridade do seu ser. Então é uma questão judicial, da justiça divina. E se não houvesse expiação, primeiro, Israel não teria cobertura. Yom Kippur, tem que ter cobertura. Ok? E depois, quando Cristo vem e sobe na cruz, ele resolve definitivamente o problema. E é muito importante entender a profundidade daquilo que Cristo fez por nós. A nova criação não seria possível sem a expiação de Cristo. Nós temos que entender isso. Não é apenas pagar o preço, é muito mais do que isso. Não é apenas representar o homem na cruz, é muito mais do que isso. Jesus veio trazer vida eterna que Adão não escolheu no jardim do Éden. A árvore da vida é Cristo. Nós temos que entender isso. E o resultado da expiação, que era praticada lá no Velho Testamento, em Yom Kippur, cobrir, expiar, reconciliar, pacificar. Eu, quando olho para o Antigo Testamento, eu vejo a longanimidade de Deus tendo paciência com a nossa ignorância. É como se Ele estivesse nos ensinando, preparando o nosso coração, o nosso entendimento para aquilo que estava por vir. O filho da mulher, o descendente da mulher, vai esmagar a cabeça da serpente. Só que lá ele não entrou em detalhes, né? Ele só disse, e aí tem toda uma história, a história do plano da redenção. Quando Deus vai se revelando progressivamente até chegar na cruz. Então, tem os textos aí, o PDF vai estar disponibilizado na rede, depois vocês podem estar consultando. E o termo expiação vem da palavra hebraica kafar, que significa cobrir. Por um ano eu cubro, eu tenho paciência com você. Só que cobrir não é a mesma coisa de remover. É diferente, por isso que o sacrifício de Cristo é superior, é perfeito, é único, é eterno. Amém? Não precisa ficar repetindo, como o autor de Hebreus diz claramente. A expiação de Jesus, que não é a mesma coisa da expiação que era feito lá no tabernáculo ou no templo, é o sacrifício que Jesus fez para pagar e remover. É mais do que só pagar. Ok?
a penalidade do nosso pecado. Porque nós perdemos a comunhão, nós perdemos a conexão com Deus. Adão, quando desobedeceu, ele fugiu da presença de Deus. Uma nova natureza estranha entrou dentro dele, por causa do pecado da desobediência. E Deus é santo e Ele não se relaciona com o pecado. Simples assim. Mas e aí, como é que nós vamos fazer? Porque Deus criou o homem para ter comunhão com Ele, não para lançá-lo no inferno. O inferno foi feito para o diabo. O inferno que eu estou dizendo aqui é o lago de fogo. Mas tem pessoas que preferem seguir o diabo, então vai para o mesmo lugar que ele. E a semeadura que nós fazemos para a eternidade é feita aqui agora, hoje, no tempo da minha oportunidade. E o que eu estou semeando? Para quem será? Para quem será? Estou semeando o quê? Quem semeia na carne vai colher o que não presta. Então nós temos que semear no Espírito, não é na carne. Por melhor que seja a minha religiosidade, ela não passa de esforço humano. É o fogo do Espírito que me move, que deve me mover na presença de Deus. Então é aquilo que o Senhor estava falando comigo ali. Eu sou o fogo inextinguível, eu sou o fogo imparável. As portas do inferno não podem prevalecer contra o fogo do meu Espírito. Aí. Isso é mais do que religião, gente. Isso é vida. Ele diz: não se afaste do meu trono. Coma e beba na minha mão, porque sou eu que te sustento. O que eu posso falar para um Deus tão tremendo, que se preocupa comigo? Eu só posso chorar, mais nada. Lágrimas. Lágrimas que nós temos que oferecer ao Senhor. Mas não chorar por causa de pecado, chorar porque a vida está difícil, chorar porque está feio o negócio. Não! Chorar porque Ele me ama e eu respondo. É outra coisa. Adoração é algo tremendo, né? Você vem para a igreja, você nem... Às vezes você está até meio fora do... Está meio fora do negócio, né? Aí Ele te traz, fala assim: vem cá. Meu filho, vem cá. Preciso conversar com você, preciso tratar com você. Por isso que o louvor é tão importante no nosso culto, na nossa celebração, porque parece que aquilo te puxa para dentro da sala do trono. O véu está aberto, mas eu tenho que entrar, né? Às vezes eu me distraio com outras coisas. Quebranta. Esse quebrantamento faz toda a diferença na vida do justo. Tá? Então, é um segredo que a igreja não pode perder, não é? No Novo Testamento, e olha o que aconteceu no Jardim do Éden. Não vou entrar nos detalhes dos textos, porque senão a gente não sai daqui. Deus teve que sacrificar um animal, provavelmente um cordeiro, eu suponho, tá? Não está escrito isso lá, para cobrir a nudez de Adão. Então, sangue foi derramado numa terra que Deus criou e que Ele disse que era muito bom. E aí a palavra de Deus diz que sem derramamento de sangue não tem remissão de pecados. Por isso que Deus institui toda aquela liturgia para Israel, para ensino, mostrando que Cristo teria que pagar o preço pelo pecado da raça humana. Então aí entra a palavra remissão, que aparece ali no Novo Testamento. O contexto do Novo Testamento diz pagar o preço, resgatar, comprar, perdão, religar. Na carne eu não consigo me relacionar com Deus.
O velho homem, a velha natureza não consegue entrar na sala do trono, porque nem está interessado. É preciso uma nova criação, uma nova criatura, o novo nascimento que opera algo sobrenatural dentro de mim, uma ligação com o trono. Aí Deus consegue tocar na minha vida. Um relacionamento pessoal. Ele me chama pelo meu nome. Ô Ney, vem cá, precisamos conversar. É assim. Uai, nós somos amigos de Deus, amigo tem intimidade. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Pode falar. E tudo isso é operado pelo poder, pelo mover do Espírito de Deus. Por isso que não é a religiosidade. A religiosidade é uma blasfêmia contra Deus, porque nega tudo o que Ele fez. E você quer inventar um caminho, um atalho para chegar na sala do trono, você não vai chegar. Esquece. Sai dessa. É pelo meu Espírito. Assim diz o Senhor. Não por força, nem por vontade, mas sim pelo meu Espírito. Pois Deus é Espírito, e Ele procura por adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A nova criação. Eu ainda quero ver aqui a pastora criar uma temática, a realidade da nova criação. Nós precisamos entender isso. Entender o que somos em Cristo e o que temos em Cristo e qual o propósito da nossa vida. Há muito engano correndo hoje na igreja, porque não entendem aquilo que Deus fez em seu favor. Então, quando eu falo de remissão, eu estou falando de livramento da ira de Deus e ao mesmo tempo de comunhão, religação, reconciliação. Deus te resgatou do inferno. Ele te pegou lá no inferno e trouxe para perto dele. Agora estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. É diferente. E agora o meu relacionamento com Deus é no Espírito. Aqueles que são guiados pelo meu Espírito são filhos. Não é a religiosidade. O maior exemplo do perigo da religiosidade na nossa vida é o próprio judaísmo. Não pensa que é o espiritismo, que é o catolicismo romano, sei lá o quê. Não, o próprio judaísmo, com a responsabilidade de preservar a palavra de Deus, se perderam. E Jesus disse, olha, enquanto vocês não se arrependerem, enquanto vocês não disserem, bendito aquele que vem em nome do Senhor, está lá em Zacarias, Mateus, vocês estão longe de mim. Esse povo me serve com os lábios, mas seu coração está, longe de mim. Então, vamos aprender com os erros alheios. Próximo. Expiar significa purificar, pagar pelos pecados, por meio da expiação de Jesus Cristo, não é de outro. Fomos purificados para nos reconciliarmos com Deus, a realidade da nova criação, o véu rasgado, conexão, reconciliação, família. Então a salvação é uma coisa enorme, uma coisa muito grande. Existem muitas implicações na redenção que Jesus Cristo realizou. A própria terra teve que ser redimida pelo sangue do Cordeiro. A própria natureza, porque maldita é a terra por tua causa, Adão. Está lá em Gênesis.
Alguém tinha que pagar o preço para quebrar essa maldição, esse juízo de Deus em função do pecado. E o milênio será uma época de restauração da natureza, quando o leão vai pastar com o cordeiro. E que nenhuma arma de guerra será produzida. Pelo contrário, vai se transformar em armas de agricultura. No milênio vai ter shopping? Aquelas boutiques famosas, conhecidas. Será que no milênio vai ter isso? Presta atenção, gente, aonde está o foco de Deus. Nós vamos virar agricultor. Cada um vai cuidar aí da sua lavourinha e vai ser muito produtivo e nós vamos trocar as coisas entre nós. Vai ter dinheiro, dólar, euro no milênio? Não sei, é bom a gente pensar sobre isso. Aposentadoria, vai ter aposentadoria no milênio? Nós precisamos olhar com um olhar diferente, uma leitura diferente para as coisas, o que Deus vai fazer, porque é o que Ele vai fazer que me interessa. Deus não precisa do homem, das ideias do homem, Ele tem coisa melhor. Mas isso aqui é só provocação. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Aqui em Hebreus, o autor de Hebreus está ratificando aquilo que está em Levítico, capítulo 17, 11, 14. Ele simplesmente toma o princípio e traz de volta. E para vocês terem uma ideia da grandiosidade disso, citando alguns versículos que ratificam isso. Mateus 26, 28, quando Jesus estabeleceu a ceia, sem derramamento de sangue, não tem nova aliança. Romanos 3, 25, Efésios 1, 7, Colossenses 1, 14 e 20, Hebreus 11, 12, 1 de João 1, 7 e Apocalipse 1, 5. Olha para vocês verem como a Bíblia inteira fala da remissão gloriosa, maravilhosa que nós temos no sangue de Cristo. O diabo não gosta dessa doutrina não, e teólogo liberal tem alergia a esse tipo de coisa. Não sei por quê. Falou em sangue, nossa, aí já fica todo mundo assustado. Mas foi o sangue dele derramado. Nós temos que entender que Jesus veio do céu. Ele nasceu de uma virgem, então o pecado da raça não estava sobre ele. Jesus não cometeu pecados, estou no plural, saí do singular, fui para o plural. A ele sobe naquela cruz voluntariamente por amor. E o sacrifício dele foi aceito. Satisfez a justiça divina. Só que agora, o Evangelho, as boas novas da salvação no sangue de Cristo, me é apresentado, pregado, proclamado em todas as nações. E agora qual é a minha resposta? Aí começa a questão da fé. Eu posso falar que isso é bobagem, eu posso falar que eu não estou interessado, eu posso me levantar contra, mas eu posso quebrantar o meu coração e receber a revelação do Espírito. Resposta. A minha atitude, a minha resposta. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós éramos inimigos de Deus e Ele pagou o preço pela nossa redenção. Eu costumo dizer que Jesus era um homem de fé.
Ele sabia o fruto. Ele via, ele tinha visão espiritual. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue. Sem aquela expiação não haveria justificação. Seremos por eles salvos da ira. Ira de quem? De Deus, porque a ira de Deus vai se consumar lançando os pecadores no lago de fogo, ou trono branco. Mas você pode entender vários tipos de ira acontecendo ao longo da história. Mateus 26 é um tipo, não é? No arrebatamento, também é um tipo de livramento, de libertação da ira, porque a tribulação de 7 anos está chegando. Mas a consumação é o lago de fogo. Porque se nós, ainda sendo inimigos de Deus, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais agora, estando já reconciliados, ele já pagou o preço, o véu foi rasgado, seremos salvos pela sua vida plena. Aí eu começo a entender que a salvação é muito mais do que não ir para o inferno. Agora vem a vida abundante, a vida plena, reinando em vida, na autoridade do nome de Jesus Cristo, em vida na terra, até receber o meu corpo glorificado, quando estarei com Ele para sempre. Nós já começamos a reinar com Cristo, é um estágio. Sabe aquele estágio que você faz para acabar fixando lá no seu emprego? Isso aqui é um estágio para nós. Lá no milênio nós vamos começar a reinar com Cristo e reinaremos com Ele por toda a eternidade. Mas agora nós estamos simplesmente fazendo um estágio. Ok? E seja grato a Deus por isso. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos reconciliação. O véu foi rasgado e agora você pode entrar na sala do trono. Lá no Santo dos Santos, só o sumo sacerdote podia entrar, e assim mesmo um dia do ano, Yom Kippur. E se ele não seguisse as regras, ele poderia ser fulminado. Qual o exemplo que nós temos no Velho Testamento de gente que queimou fogo estranho? Vamos lá, gente. Filhos de Arão, Nadab e Abiú. Queimou fogo estranho, não seguiu as regras, foram fulminados. O incenso que eles usaram não era o que Deus tinha dito. E parece, porque quando Moisés chama a atenção de Arão, ele fala: olha, você e os teus filhos, que são da raça, da tribo dos sacerdotes, vocês não podem ser chegados numa bebidazinha, está entendendo? Provavelmente os dois encheram a cara e fizeram besteira. E morreram fulminados. Com Deus não se brinca, gente. Siga as regras. É para a tua segurança, porque Deus é santo. Tá? Outro slide. Outro termo que aparece, que é propiciação. Nós temos que entender, porque também está tudo relacionado. A propiciação significa um sacrifício, algo que eu faço para satisfazer a justiça divina e receber misericórdia, uma extensão da sua longanimidade. O sumo sacerdote ia lá, aspergia o sangue na tampa do propiciatório, da arca, aliás, no propiciatório, para ganhar um ano, para a nação, não é para ele, era para todos. Isso é cobrir mais um ano. Mas quando Jesus sobe na cruz, ele remove o pecado.
ele não cobre, ele remove. E aí a nova vida de Deus é introjetada dentro de mim, no meu espírito, através do novo nascimento. É vida na vida, ok? Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. É bom conhecer os fundamentos da fé, para você não ser um religioso que fica como Nadab e Abiú queimando fogo estranho diante de Deus. Fundamento serve para isso. E se alguém pecar, por uma eventualidade, porque não é hábito, temos um advogado para com o Pai, o Senhor Jesus Cristo, o justo. O justo. Por isso que ele pode interceder por nós e exercer advocacia lá no céu, lá na sala do trono. Ok? O justo. Deus olha para nós através de Cristo. Deus não olha diretamente para você, Ele olha através de Cristo. Tá bom? E Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Aquilo que foi oferecido para aplacar a ira de Deus. Uma questão de justiça. E não somente pelos nossos, mas de todo o mundo. Jesus morreu por todos, mas nem todos abraçam a oferta da salvação. Como a Bíblia diz, a fé não é de todos, mas Ele morreu por todos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Isso é amor, é compaixão, é misericórdia, ok? E Deus nos amou primeiro, Ele não esperou nada da gente, Ele simplesmente tomou uma atitude, conforme está lá em 1 João 4,19. E o mais importante, não só Ele nos amou primeiro, como o amor dEle é derramado em nossos corações pela habitação do Espírito Santo, através do novo nascimento. Deus não deixa nada de fora, a obra dEle é completa, é maravilhosa, não é? Conforme Paulo fala em Romanos capítulo 5, versículo 5. O amor de Deus nos constrange, é aquele convencimento do Espírito. O amor de Deus transforma a nossa vida. Toda vez que eu me aproximo dEle com o coração quebrantado, Deus muda a minha vida. É você que tem que mudar. Não é o seu irmão, é você. Começa por você. O amor de Deus é incondicional. Ele não discrimina ninguém. E não é pela metade, 3/3, 5/4, não, é 100%, é incondicional. O amor de Deus cria algo tremendo na minha vida, que é ousadia, lançando fora o medo. Medo de quê? Medo de morrer? Medo de o marido vai embora e você vai ficar sozinha? Medo de perder algum filho, medo de perder o emprego, medo de ser atropelado por uma carreta, medo de pegar um câncer. Olha como é que o homem natural vive, com medo de tudo. O cristão não. O cristão tem convicção, como a gente conversou aqui na segunda-feira, né, Alexandre? Morrer, para o cristão morrer é muito melhor. Mas ninguém quer morrer, né? É muito melhor, mas todo mundo quer ficar vivo. Glória a Deus, pelo menos não vai faltar obreiro na igreja. Mas atrás do segundo véu estava a tenda que se chama o lugar santíssimo, que continha o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, toda coberta de ouro. Deixa eu esclarecer uma coisa. Aqui em Hebreus ele fala que o altar de ouro estava no Santíssimo. Não, ele estava bem na frente da cortina que dá acesso para o Santíssimo, tá bom? Deve ter, pela importância que ele tem, queimar o incenso é preparar o ambiente para entrar onde Deus está. Ok?
mas na verdade o que estava no Santíssimo Lugar era a arca, e dentro da arca tinha várias coisas. Nela estava um vaso de ouro com o maná, a vara de Arão que tinha brotado, as tábuas da aliança, que ele está dizendo que estava dentro da arca. Sobre a arca estavam os querubins da glória, cobrindo o propiciatório, que era a tampa da arca. E era ali que o sacerdote aspergia o sangue. Ele também aspergia o sangue nas cortinas. Tá bom? Mas nós não vamos falar disso, porque não é o nosso assunto. Tá? O importante, eu acho que o altar do incenso é como se a cortina de Deus estivesse aqui. O altar está aqui, porque vocês vão ver um gráfico que eu vou mostrar ali. Primeiro você tem que preparar a atmosfera para entrar na presença de Deus. Você acha que vai entrar de qualquer jeito? Aí aquele perfume, aquele aroma suave, eu acho que Deus fala assim, eu amo esse cara, entendeu? Porque senão ele ia ficar meio, fala assim, o que ele está pensando, né? Então, as nossas orações, a nossa consagração, a nossa rendição, é como se fosse esse aroma na presença do Deus Todo-Poderoso. Outro slide. Ali um pouco de conceitos. Ali em Romanos 3:25 e Hebreus 9:5 é usada a palavra grega hilasterion, que é a palavra aqui da propiciação. Ela foi usada na Septuaginta e também está lá em Êxodos 25:17, e é um equivalente do termo hebraico kaporet, que aparece lá no Antigo Testamento, que significa cobertura. O que cobria a arca? A tampa. Então era o propiciatório, a tampa que cobre a arca. Aí daí veio o sentido de cobertura. Tá? Mas no Novo Testamento é usado essa figura do propiciatório, que era a tampa da arca, no sentido de mostrar o valor da reconciliação que nós temos com Deus pelo sangue de Cristo que foi derramado. É só a gente fixar essas ideias. E isso, no Yom Kippur, uma vez por ano, o sumo sacerdote, só ele podia entrar no Santíssimo, e Israel ganhava mais um ano de prazo. E isso tinha que ser repetido, tá bom? No ato do sacrifício, o sumo sacerdote realizava a apropriação ou a expiação pelos pecados do povo. Propiciar aqui representa um ato de justificar o pecador ou remover a culpa do pecado, uma cobertura provisória, até que Cristo, no tempo determinado, estabelecesse o sacrifício definitivo. Próximo slide. Duas vezes, Jesus é chamado pelo apóstolo João de a propiciação pelos nossos pecados. Só que agora não é apenas uma cobertura, é uma remoção, nova criação. E é através da nova criação que eu tenho comunhão com Deus. Na velha natureza eu não tenho, na religiosidade eu não tenho. Está entendendo? Se a gente compreender isso, aí nós vamos ver a expressão de adoração aqui no templo, na tua vida. Mas tem que, essa verdade tem que entrar dentro de você. E a propiciação era requerida pela justiça de Deus, não é? Mostrando a misericórdia de Deus. Deus descarregou a ira dele em cima do seu filho, para satisfazer a sua integridade divina, porque ele disse, ele falou, então ele cumpre aquilo que ele falou, e Jesus se apresenta como sacrifício perfeito, ok? Então Jesus é o meio ou o instrumento que estabelece a nossa redenção. Não é a Virgem Maria, não é nenhum santo, não é Buda,
não é Allan Kardec, não é nada, é Ele. Por isso que o nosso cristianismo é cristocêntrico, ok? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quebra de conexão. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Graça significa, Ele tomou o meu lugar. Só que não é só tomar o lugar, é o que Ele trouxe com isso. É muito mais, não é? A herança, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue. De que adianta o sacrifício de Cristo na vida de um ateu? Fala para mim. Qual a eficácia? Nenhuma. Então a fé é a maneira que Deus estabeleceu para que nós tenhamos uma vida autêntica com Ele. É pela fé. Agora eu tenho que crer na palavra de Deus e tomar posse daquilo que Ele diz. Para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados antes cometidos sob a paciência de Deus. Deus longânimo, até que Cristo resolvesse esse assunto, não é? Deus tinha paciência, não levando em consideração os tempos da nossa ignorância. Para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que Deus seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Justo e justificador. Pela fé em Jesus Cristo. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. E se a tua família crê, eles também. Amém? Não existe salvação coletiva, gente, existe intercessão, aí tudo bem. Próximo. Porque senão a gente pega a promessa e você tem que analisar o texto, ter uma análise um pouco mais cuidadosa do texto no original, não é? Porque senão, filho de peixe, peixinho é, isso não existe, tá? Mas a tua intercessão e o teu testemunho, a tua influência, vão fazer a diferença. Amém? Porque senão complica aí para nós. Vamos ver isso aqui, alguma coisa aqui. Aqui nós temos a arca que ficava no Santo dos Santos. Essa tampa aqui é o propiciatório e aqui o sumo sacerdote, uma vez por ano, aspergia o sangue. O sangue do animal, do novilho, né, aqui na tampa. Aqui tem uns comentários aqui, uma vez por ano, Yom Kippur, era uma cobertura nacional, não era apenas pessoal, era nacional, porque tinha outros sacrifícios que eram apresentados, que tinha mais uma conotação pessoal, específica, mas essa não, era a nação de Israel. E essa questão da cordinha amarrada aqui no sacerdote é apenas uma questão que veio da tradição. Na Bíblia não tem nada escrito sobre isso. Então eu não sei como é que tiraram Nadab e Abiú lá de dentro. Eu sei lá como é que foi isso. Eu não sei, mas alguém falou assim, é melhor a gente amarrar uma cordinha, não é? Fica mais fácil. Não sei, só imaginando aqui. Próximo slide. Aqui uma visão superior do tabernáculo, aqui o altar de bronze ou de holocausto, a pia, aqui a entrada, a mesa dos pães da propiciação, o candelabro de ouro e aqui o altar, para queimar um incenso bem na porta do Santo dos Santos. Então ele não está lá dentro, ele está na entrada. Tá? E aqui nós temos a arca, com os seus componentes lá no Santo dos Santos. E aqui uma outra visão. Aqui o altar de incenso e aqui a arca. Tá bom?
Só para a gente melhorar o nosso entendimento aí. Outro, uma ilustração da arca toda folheada em ouro, os querubins aqui na tampa do propiciatório, e o que estava dentro da arca eram as tábuas com os 10 mandamentos escritos por Deus, um pote com maná e o cajado de Arão que floresceu, mostrando a presença de Deus ao longo da história de Israel. Tá? Uma questão de pedagogia. E ali você tinha o Shekinah, né? A presença manifesta do Senhor. Por isso que você não podia entrar lá de qualquer jeito, de qualquer maneira, qualquer hora. Não. Tem todo um regramento para você fazê-lo. Tá bom? Outro slide, sacrifício vicário, outro termo que nós temos que entender que estão todos relacionados. Porque vicário acaba sendo uma outra maneira de você falar substituto, ok? Sacrifício vicário, sacrifício expiatório, é o sacrifício substituto de Jesus Cristo pelo pecado do homem na cruz. Os termos da nossa salvação é Deus quem estabelece. Nenhum homem deu nenhuma sugestão sobre isso. Em vida, Jesus é considerado o modelo, o padrão do homem que Deus quer, com quem Ele quer se relacionar. Tá? Mas ali Adão caiu e todo o plano acabou sendo frustrado e Deus teve que colocar o casal para fora do jardim e cercar o jardim. Por que Deus cercou o jardim? Para que Adão, caído, não tivesse acesso à árvore da vida. A árvore da vida aponta para Cristo. Quem é a fonte da vida eterna? Ele. Que bênção, não é que seria Adão olhar para a árvore da vida que estava no centro do jardim e falar assim, eu vou comer do fruto dessa árvore. Mas ele olhou para a árvore que estava do lado, né? Porque dá a entender ali em Gênesis que a árvore do bem, do conhecimento do bem e do mal estava do lado ali. Aí Eva, Satanás, através da serpente, vem e traz todo o engano, mostra o lado errado da coisa. Mas Deus colocou a árvore da vida à disposição deles, sem nenhuma restrição. Aí, quando vem a queda, Deus tem que tomar uma providência. Primeiro Ele julga a serpente, Ele julga a mulher, Ele julga o homem, e acaba sobrando para o planeta Terra, ok? Porque Deus é juiz, Ele julga. Mas aí Ele estabelece uma promessa em Gênesis 3,15, que ali é a origem do Evangelho, apontando para o Messias, tá bom? E ninguém entra no céu se não for pelo sacrifício de Cristo, não tem outra opção. Mérito, sei lá, pode inventar o que você quiser, não entra. Simples assim, foi Deus quem estabeleceu essa condição. Então Jesus se coloca em nosso lugar para pagar o preço da maldição que foi lançada pelo juiz. E Ele o faz voluntariamente e por amor, que é outra coisa que a gente tem que fixar. Então Jesus na cruz, Ele não estava simplesmente representando a raça humana caída. Não, efetivamente Ele tomou o nosso lugar. É muito mais do que representar. Ok? Então a gente tem que entender essa questão. Por isso que eu fiz questão de sublinhar, de realçar a palavra efetivamente. É algo mais intenso, mais profundo. Não é só a questão de pagar o preço. É dar a sua vida. Daí Ele se torna a fonte da vida abundante.
Então, está envolvido a nova criação e a nossa reconciliação com Deus. É a vida dele agora em mim. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Mas tem que estar em Cristo. Não é uma reforminha, é uma nova criatura, operada pelo milagre sobrenatural do Espírito Santo. E ele diz, as coisas velhas já passaram. A primeira criação para Deus é como se fosse uma página virada, porque virá uma nova. Essa nova foi estabelecida a partir do sacrifício de Cristo. Então, a gente tem que entender que Cristo é o Criador de todas as coisas, primeira criação, mas Ele também é o Criador da nova criação. Ele é o primogênito. A morte de Cristo significa mais do que salvar pessoas, mas é restaurar toda uma criação para a glória de Deus. Isso é tremendo. Quando você olha para isso, você fala, Deus, é muita coisa em jogo. Tá? É muita coisa em jogo. Próximo. Aí vamos ver uns versículos que realçam essa questão da substituição. Aquele que não conheceu o pecado, o próprio Deus o fez pecado por nós, porque ele não tinha. Para que nele, estando em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Deus declara você justo. Ele imputa a justiça de Cristo sobre a tua vida. E isso é pela fé, viu? Carregando Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Lá na cruz, Deus derramou a sua ira sobre Ele, por causa do meu e do seu pecado. Pois também Cristo morreu uma única vez, não vai morrer de novo, pelos pecados, o justo pelos injustos. O justo se oferecendo em sacrifício perfeito, agradável a Deus, para pagar o preço da nossa redenção. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, comunhão, conexão com Deus, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, a morte e ressurreição de Cristo significa cura, livramento, libertação, salvação, redenção, shalom, shalom, shalom na minha vida. Cristo nos resgatou da maldição da lei. E quem é que consegue cumprir a lei? Ninguém, né? Fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. É como se o peso da penalidade da lei caísse sobre Ele. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. São versículos que mostram a questão da importância do valor da substituição. Próximo. Aqui só chamando a atenção para Goel. Goel é o parente remidor. Um anjo poderia subir na cruz para pagar o preço da nossa redenção? Não. Um animal? Não. Um extraterrestre? Também não, né? Porque não existe. Não é? A gente tem que soltar algumas coisas assim para ver se o povo está ligado. Às vezes o cara está dormindo e não está nem sabendo o que está acontecendo. Bom, Goel, parente remidor, é uma expressão que aparece no Velho Testamento. Jesus pagou o preço como filho do homem, e não como Deus, mas ele era Deus. Olha, ele sai lá do céu, abre mão de alguns atributos. Não é que ele perdeu os atributos, ele nunca deixou de ser Deus,
Mas ele falou assim: vou depender do Espírito Santo. Tudo que eu vejo meu pai falar, eu falo. Tudo que eu vejo meu pai fazer, eu faço. Agora é dependência. Isso mostra a dependência que a igreja tem que ter do Espírito Santo também. E ele passa a ser um homem de fé, né? A gente não presta atenção nessas coisas. Por isso que Deus aceitou o sacrifício, porque como homem, ele conhecia as nossas dores. E como homem, ele se ofereceu em sacrifício. E eu digo mais, ele tinha o poder de impedir tudo isso, mas ele não o fez. Eu posso falar com meu pai, ele manda 12 legiões de anjos. A gente acaba com essa farra aqui agora. Não posso fazer isso. Ele tem o dom da vida, porque o pai lhe concedeu o dom da vida. Então ninguém pode matar. Jesus você não consegue matar. Ele tem o dom da vida, mas ele se ofereceu em sacrifício. Porque teve que depender de Deus em tudo. Confiança. Isso aí fala alguma coisa para você? Que você confie em Deus, como Ele. Sabe? Porque senão a gente acha que Jesus era um superstar. Não era não, Ele era homem como você. É isso que a Bíblia diz. Foi assim que Deus estabeleceu. Sabe por quê? Se não fosse assim, o diabo, o acusador, se levantaria contra. Não é? Basta você pensar um pouquinho. Deus é justo até com o diabo. Ok. Então aí tem uns versículos que nós não vamos comentar. O próximo, vamos falar um pouquinho de morte espiritual, porque também está envolvido nesse assunto. Morte espiritual é perda de conexão. Começou com Adão lá, fugindo da presença de Deus, por causa da desobediência. Pois são os pecados, iniquidades de vocês que os separam, que cria desconexão de Deus. São as suas maldades, pecados que fazem com que ele se esconda. Na verdade, Deus não se esconde de ninguém. A questão é que sem conexão, as minhas orações não são ouvidas. Aí você pega um religioso querendo rezar e através da reza fazer Deus fazer alguma coisa. Ele não faz. Ele vai trazer um tranco na tua vida para ver se você acorda. Ok? Então nós temos que entender que pecado faz separação. Por que o arrependimento é tão necessário na igreja, na vida cristã? Justamente para ter o caminho aberto. E Deus conseguir atuar, interagir, tocar na tua vida. E eu costumo dizer que sem arrependimento não tem negócio com Deus. Não tem mesmo. Que essa é a maneira que Ele estabeleceu. E você, lembrando lá de Efésios, e você, Ele te vivificou, te deu vida, regeneração, quando você estava espiritualmente morto e separado dEle por causa dos seus pecados. E gozado, né? Pesquisando as versões em português da Bíblia, só a amplificada é que fala de morte espiritual, assim, explicitamente. Né? Interessante, eu pesquisei isso aqui, por isso que eu trouxe essa versão. Porque fala, está morto, mas morto? Morto como? Adão, quando pecou contra Deus no jardim do Éden, ele morreu? Não, ele viveu muito tempo ainda. Então que morte é essa? É a morte espiritual, desconexão. Perdeu a conexão, perdeu a comunhão, a intimidade com Deus, não consegue mais ouvir a voz de Deus e agora entra por um caminho de Caim, de rebeldia contra Deus. Isso é morte espiritual, uma inclinação errada do coração. Tá?
Não vou pregar de novo, porque a pastora Valdir já pregou sobre isso, tá? Só trazendo para vocês o contexto. Jesus, quando sobe na cruz, ele tem que resolver esse problema de conexão, de reconciliação, de rasgar o véu. Porque Deus, ele quer comunhão conosco. Mas Deus é justo também. Então, para abrir esse caminho, alguém tem que pagar o preço. Outro slide. A mecânica do pecado. Eu peguei isso aqui de um pastor, o nome dele é Daniel. Ele escreveu um livro chamando A Dinâmica da Nossa Salvação. Ele escreveu um livro assim. É só apenas para dar uma caracterizada, porque na verdade a coisa é mais sutil do que a gente imagina, não é uma simples mecânica, mas é como isso acontece. Bem-aventurado o varão que sofre tentação, bem-aventurado a sua vida quando você é tentado, provado. Olha o que a Bíblia está dizendo, hein? Porque é só assim que você cresce, que você amadurece e Deus consegue trabalhar a sua maturidade. Ok? Bem-aventurado o varão que sofre tentação, porque quando for provado, ou seja, aprovado, né? Para ser aprovado, você tem que ser provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Fé, amar a Deus, é uma atitude de fé. Tá? Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então tem outra coisa aí acontecendo, é o diabo se aproveitando de uma velha natureza que não presta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Eu tenho trabalhado com o meu grupinho lá de sexta-feira, insistentemente. O pecado não está lá fora, na verdade o pecado está aí dentro de você. Você tem que vigiar a porta do teu coração. Foi o que Deus disse para Caim, lá no começo de Gênesis. Olha, o pecado jaz, ele ronda a tua porta, mas você deve resisti-lo. Caramba! Deus dando, o primeiro aconselhamento espiritual que eu vi na Bíblia é Deus falando com Caim. Mas o Caim, a ficha não caiu e ele seguiu outro caminho. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Vamos imaginar aqui uma questão de gestação, de gravidez. Tudo começa pela mente? O pecado entra na tua vida pela mente. As narrativas, a atmosfera, o convencimento, as más companhias, blá, 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 blá. Aquilo começa a criar um mundo de imaginação. E daqui a pouco você morde a isca. Aonde que eu tenho que agir imediatamente? Quando esse processo começa, eu tenho que barrá-lo imediatamente. Eu lembro de um amigo, o Edmilson, que estudava comigo lá em Lavras, um cara gente fina. Pensa num cara gente fina, maconheiro que só ele. Mas ele era um cara assim, na universidade, ele era muito querido, porque ele era gente boa mesmo, cabelão comprido, sabe que tipo hippie. Mas gente boa. E um dia andando na rua de noite, ele me chamou, vamos para casa. Ele usava droga de manhã, de tarde, de noite. O pai dele, que era um ex-militar, fez um quartinho lá em cima, vai fumar maconha lá em cima, que dentro de casa não. Porque era incrível, né? Não dá. Aí subimos lá para cima. Um quarto todo diabólico, né? Porque tem que, o homem, o diabo precisa impressionar a alma humana. Porque senão eu anulo o seu entendimento e te impressiono, e você cai igual um pato. Aí ele já fez um charutão desse tamanho, e me ofereceu.
Você sabe que naquela hora eu me lembrei da minha mãe, do exemplo, sabe, daquela doutrinação, daquele discipulado. E eu falei, não quero. Aí ele ficou na boa. Aí ele começou a fumar aquele negócio. Daqui a pouco o cara estava todo atrapalhado, vendo demônio para tudo quanto é lado. Eu falei, esse cara está ficando doido. Ele via demônio nas paredes. Assim. Vocês estão entendendo? Eu podia ter aceito aquilo. E aquilo podia ter aberto uma porta desgraçada na minha vida. E você, passivamente, acaba abraçando aquilo. Só que o prejuízo disso, você só vai ver mais tarde. É o que acontece com os jovens. Mais tarde ele descobre que aquele caminho é um caminho de morte. Mas, não? Por isso que eu sou fã do profeta Daniel, sou fã mesmo. Jovem, foi desterrado para a Babilônia, uma outra cultura idólatra, demoníaca, satanista. Ele foi para a corte, ele não foi para a favela não, ele foi para a corte. E lá como adolescente, ele permaneceu fiel a Deus. Longe da sua família, escravo, e correndo risco de ser morto. Isso não é um bom exemplo para nós? Eu sou fã de Daniel, tanto é que o meu filho mais velho se chama Daniel, e eu estava na incredulidade quando eu escolhi esse nome para o meu filho. Eu fui na Bíblia, fui ver quem era Daniel, e aquilo me impressionou. E como é que você acha que eu dei o nome para o meu filho mais novo? Tiago, líder de igreja. Tá? A gente tem que começar a olhar para a Bíblia, para procurar inspiração. O próximo, para a gente liquidar o nosso assunto, que o nosso tempo está se esgotando. O retrato de um pecador. Deixa eu ver o seu RG, a carteira de identidade. Está aí. Nós estávamos mortos espiritualmente, agora parafraseando ali Efésios capítulo 2. Mortos em nossas ofensas e pecados, um estilo de vida, uma natureza incrédula, desobediente e rebelde contra Deus. Toda a origem dessa vida maldita está na incredulidade. Por isso que Deus estabeleceu a fé como o meio para você se aproximar dele. Nós estávamos separados de Deus, sem comunhão. Aí fala da nossa insensibilidade às coisas de Deus. Não entendo, não estou interessado, estou mais interessado no que o mundo está fazendo, do que o mundo está usando, do que o mundo está falando. A minha atenção se volta para outras coisas. Antes nós andávamos assim, igual os outros. Da onde que o Ney veio? O Ney veio da rua. Eu não vim de um convento, apesar de ter nascido numa família evangélica, não é de lá que eu vim da rua. Deus foi me buscar na rua. E eu não tenho vergonha de falar isso não, porque foi lá que Ele me pegou. Para mim é até motivo de honra entender o amor de Deus pela minha vida, porque eu podia ter morrido no meio do caminho. E você está aí no mundo com esses amiguinhos enrolados que você conhece, e você acha que é o rei da cocada preta. Você está perdido. Eu não posso falar palavrão aqui no púlpito. Está entendendo? Perdido. E você acha que é maravilhoso aqueles amigos, aquele círculo de relacionamento. Você está enrolado. Sai dela, povo meu. E você acha que não, está tudo bem, Deus me ama. Olha, cuidado, viu? O gentio é um incrédulo. Ele não tem esperança e ele não tem Deus no mundo. Está perdido.
e está debaixo da ira de Deus, os filhos da desobediência. Nós andávamos nos desejos da nossa carne, da velha natureza, do velho homem. Essa coisa não presta, não tem solução para a carne, e pastor nenhum consegue amarrar a carne. Está amarrada a carne em fulano, isso não existe. A luta contra a carne, que a Bíblia chama de mortificar as obras da carne, é uma iniciativa minha, é atitude. Ok? É lógico que orar e um monte de coisa vai ajudar, mas sem atitude não acontece nada. Esses desejos que estão aqui dentro, eu tenho que batalhar contra eles. Eu, por exemplo, tive uma vida parecida com um alcoólatra. Minha mulher sabe disso, não precisa, né? É beber cerveja de manhã, de tarde, de noite. A maior dificuldade que eu tive foi deixar a cerveja. Não foi o cigarro. O cigarro eu deixei, ainda era ímpio. De um dia para o outro, falei, não vou fumar mais, tchau. Mas a cerveja foi uma pedra de tropeço na minha vida. E se eu voltar a tomar cerveja, eu vou cair de novo no alcoolismo. Então a gente tem que tomar cuidado, porque você tem uma fragilidade e você tem que vigiar sobre ela, porque aí você roda. Pode ser o cigarro, pode ser a maconha, pode ser a cocaína, pode ser jogo, pode ser o que for. Aquilo te ronda o tempo todo. O diabo sabe aonde mexer, porque ele sabe aonde está a sua fragilidade. E você tem que falar, Espírito Santo, me mostra, porque eu tenho que estabelecer vigilância. Nós estamos falando dessa morte espiritual, dessa falta de conexão com Deus, andando no curso do mundo, no curso da carne. E quando você anda assim, você é filho, escravo do diabo, e você vai para o mesmo lugar que ele vai. Ah, mas meu pai é crente, a minha mãe é crente, a minha mãe ora por mim. Oh, glória a Deus, mas e você, é crente? Não dá, né? Salvação é pessoal. Eu tenho que tomar uma atitude com relação às coisas do Evangelho. Éramos por natureza filhos da ira, do juízo, da condenação eterna, como os outros também, os gentios. Quem está na carne, apenas com a natureza terrena, não pode de modo algum se sujeitar a Deus, agradá-lo e servi-lo. Ou seja, não tem acesso à sala do trono. Tem que nascer de novo. Por isso que Jesus disse para Nicodemos, é necessário nascer de novo. Não é um plano B, não é uma alternativa, é uma necessidade. Concluindo o nosso assunto, porque eu não vim aqui falar de morte, né? A igreja, nós estamos em Cristo, nós não estamos aqui para falar de cemitério, nem de inferno. O próximo slide. Nós estamos aqui para chamar a atenção do povo. Não é? Isso não é um cemitério? Pois é. O cemitério pode ser bonitinho, né? O túmulo, mas ali dentro tem uma carcaça. E se você for enterrado com alguma coisa, a coisa fica. Até o seu corpo fica esperando alguma coisa. Ou a primeira ressurreição ou a segunda. A única coisa que sai do seu corpo é o seu espírito e a sua alma. E aí eles vão para algum lugar. Ou você vai para o Hades, em sofrimento, aguardando julgamento, aí é o lago de fogo, ou você vai para o paraíso dos santos. Mas o seu corpo está lá no cemitério.
E Deus vai requerer aquele corpo, porque o corpo é do Senhor. Ele vai julgar cada corpo. O corpo não é do diabo. Nós temos que entender essas coisas. Agora, o que está escrito ali? Terrível consequência eterna de uma escolha pessoal feita ainda em vida sobre a terra, no tempo da sua oportunidade. Muitos falam assim: vou esperar ficar velho ou num leito de morte, aí eu me conserto com Deus. Olha, eu acho que não dá para confiar em você não, você não presta, entendeu? Eu acho melhor você entregar a sua vida para Cristo, porque Ele sabe cuidar da tua vida. Não dá para confiar na nossa carne não, não dá, é perigoso. Próximo slide. Bom, a morte eterna, aí a segunda ressurreição, a ressurreição de condenação. Relembrando aquilo que já foi dito aqui, o homem está ordenado morrer uma só vez, e depois disso o juízo. Primeira ressurreição, aí você vai comparecer diante do tribunal de Cristo, né? Estou falando no caso da igreja, que é para nós aqui. E se você morrer no pecado, na incredulidade, você vai para o trono branco. E o juiz é o mesmo, viu? É Jesus. Assim também Cristo oferecendo-se uma só vez para levar o pecado de muitos, aparecerá uma segunda vez. A primeira vez, Jesus veio como cordeiro que derramou sangue inocente na cruz, mas Ele não está lá, Ele não está no túmulo, Ele está à direita da majestade. E Ele vai aparecer uma segunda vez, dividida em duas fases, porque senão você não entende escatologia. Não por causa do pecado, porque Jesus não vai voltar para resolver problema de pecado, não. Ele volta como juiz, ao leão da tribo de Judá. Mas Ele vem para a salvação dos que esperam por Ele. No arrebatamento, a primeira ressurreição, Ele nos chama pelo nome e nós vamos ao encontro dEle nos ares. E estaremos com Ele para sempre. Eu só vou ser chamado se eu amar a vinda dEle. Mas para amar a vinda dEle, a nova criação tem que estar dentro de mim. Eu não estou esperando um Jesus para a batalha do Armagedon. Aliás, eu vou estar com Ele. Mas a Bíblia diz, somente com os teus olhos contemplarás. Ele vai lutar sozinho e nós vamos olhar. Ok? Eu amo a vinda do Senhor, porque eu preciso do arrebatamento na minha vida. Ok? A gente tem que ter essa convicção. Um outro slide para a gente concluir o nosso negócio aqui. Vida eterna, Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na terra, não sou eu mais quem vive, mas Ele vive em mim. Presença manifesta. Não podemos, né? Se dizendo crente, nascido de novo. Senhor, vamos lá para o amarelinho? Vaca louca? E outros aí que tem por aí. O Senhor Jesus, Ele nem vai responder, né? Para não complicar ainda mais a situação. Quem habita dentro de você? Quem governa a tua vida? Essa é a questão. Senhorio fala
do governo de Cristo na nossa vida através do Espírito e da palavra. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo de matéria pela fé no Filho de Deus, que me comprou, que me resgatou, que se entregou por mim por amor. Pela fé, não é religiosidade. Mas agora, libertos do pecado e tendo sido feitos escravos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Uma vez que você nasceu de novo, qual é a próxima etapa na tua vida? Santificação progressiva. E qual é a última etapa? Vida eterna, corpo glorificado. Essa é a equação que Deus montou para aqueles que creem no seu nome. Ok? Ótimo. Vamos encerrar. Olha para esse gráfico. O que ele significa para você? Não olha para mim, não. Olha para Deus e coloca a tua vida diante dele. Igreja de Cristo. É dele, né? Porque não é de outra pessoa. Incendiados. Nós cantamos, né? Fogo, né? Pode, se quiser repetir. Pelo Espírito Santo numa jornada de crescimento, de frutificação para Deus. Não é apenas uma questão de ficar sentado aí na cadeira, ou de vir aqui de vez em quando, que é pior ainda. Não se iluda com as coisas do mundo. Não se iluda com você. Você precisa de Cristo na tua vida. Ele tem poder para mudar a tua vida. E Ele quer entrar na tua vida para mudar o teu entendimento. Com essa mente cauterizada, distraída, o seu destino é o inferno. E não é isso que Deus quer para a tua vida. Não se iluda. Olhe para Cristo. Tenha coragem agora, aqui, diante dele, não diante desse pastor. Tenha coragem, aí, no secreto do teu coração, de falar: Cristo, já fiz muita bobagem na minha vida, mas eu preciso sair desse caminho de morte, de frieza espiritual, de distanciamento da sala do trono. Senhor, entra na minha vida e muda a minha vida. É isso que Deus planejou para a tua vida. Esse foi o preço pago pelo Senhor Jesus Cristo, para que nesta geração Deus entrasse na minha vida pelo Espírito, e Ele transformasse a minha vida e me levantasse como um instrumento de poder nesta geração, antes que venha a noite, quando ninguém pode testemunhar. E o relógio está correndo. O relógio está correndo. E você está empurrando com a barriga. O relógio está correndo. E você está quieto, olhando para os lados. Não. Que o Espírito Santo traga arrependimento no coração de cada um nesta manhã, para que algo novo aconteça na minha vida. Eu não quero sair de mais um culto, eu não quero sair de mais uma reunião e voltar para a rotina da minha vida. Não, eu não quero. É uma escolha. É uma escolha.
E o que você tem preparado para quem será? E o dia de amanhã não me pertence. Eu tenho que pregar o evangelho hoje, porque amanhã eu não sei se eu vou estar vivo. É Deus quem controla a minha vida. E eu sou grato a Ele por isso. Erga sua mão direita para Deus. Diga para Ele: Pai, eu reconheço a minha necessidade. Fale com a tua boca. Eu reconheço a minha necessidade, o desespero, a urgência da minha situação. E eu clamo, Senhor, por misericórdia. Eu clamo, Senhor, pela tua graça na minha vida. Eu quero uma vida nova. Eu quero uma vida nova, a vida de Cristo em mim, fazendo toda a diferença. Ó Deus, a expressão da nova criação na minha vida hoje, agora, nesta geração. E eu quero que o teu nome seja conhecido na terra através do meu testemunho, da minha vida consagrada a ti. Eu confio o meu futuro a ti. Eu confio em ti, ó Deus. Eu confio na expiação perfeita, completa, eterna, maravilhosa, que Cristo realizou por mim. E eu, por uma escolha minha, do meu coração, de todo o meu entendimento, eu valorizo aquilo que Ele fez por mim. E eu quero a expressão, o resultado daquilo que Ele fez por mim, para que o teu nome seja exaltado através da minha vida de adorador, daquele que te adora em verdade e em espírito. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus abra um caminho largo de bênçãos, de santidade na tua vida. Que o amor de Deus te guarde na verdade. Que a graça do Senhor te capacite diante das dificuldades. E que o aconselhamento do Espírito Santo te dê a direção diante de cada circunstância. E que tudo seja feito para a honra e glória do nosso Deus e Pai, através da pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma salva de palmas para Deus.